Fala galera, tudo bem? Bom dia para vocês, dependendo da hora do dia que vocês estão assistindo esse vídeo. E olha só pessoal, hoje eu tô vindo com um tema muito bacana e lógico, né? Eu sempre gosto de manter aí um padrão, né? Uma sequência legal aí nos temas que eu tô abordando nos vídeos. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre aplicativos que contam calorias. Lógico que eu não vou colocar eles aqui para vocês, né? Mas vocês devem conhecer alguns, né? Tem alguns bem famosos aí no mercado. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o efeito, né, desses aplicativos aí no dia a dia nosso, dos pacientes, das pessoas que eu tenho contato, né, para a gente entender um pouquinho mais como funcionam esses aplicativos, né? Então, olha só pessoal, uma das coisas que ocorre, que vocês precisam entender é o seguinte: existem várias tabelas de composição de alimentos, né? Então a gente consegue aí de cabeça numerar mais de 5 tipos de tabelas de alimentos que são feitas em laboratório, né, para entender ali quais são os componentes, tanto em macro e micronutrientes dessas tabelas. Agora presta atenção que interessante, essas tabelas diferem um pouco entre si, por causa do método que foi feito para, né, determinar ali a quantidade de macro e micronutrientes. Então, quando a gente utiliza esses aplicativos, é óbvio que eles não falam, né, qual tabela que se utiliza. Às vezes, misturam-se tabelas diferentes. Então, nesse processo, no geral, a gente precisa tomar cuidado. Agora, queria mostrar algumas coisas para vocês. Então, vem comigo aqui rapidinho. Pessoal, muita gente que tem problema para emagrecer acabam também se utilizando dos aplicativos. Então eu coloquei aqui uma listinha, né, normalmente porque as pessoas acabam ganhando peso e não entendendo muito bem o porquê isso acontece, quando, né? Olha só, vou colocar aqui para vocês entenderem, né? Quando as pessoas não sabem rastrear calorias, não têm ideia de quanto come, subestima a quantidade ou a densidade energética quando estão ingerindo alimentos e superestima o quanto gasta de energia. Então, né, isso me levou a criar ali algumas crenças comuns que a gente escuta aí normalmente no dia a dia, né? Essa aqui é em primeiro lugar, né? Não tem como. Eu estou em déficit calórico, mas parei de emagrecer. Basicamente, não está em déficit calórico, né? Conto as calorias que eu ingiro, mas não emagreço. Eu como pouco, não sei por que engordo. Tem as calorias que o smartwatch relata que você está gastando. Normalmente é muito acima daquilo que realmente é gasto. Tá? E por último aqui eu coloquei o uso do aplicativo, né, para contar calorias. Isso me ajuda a rastrear as calorias que eu ingiro. Então a questão do déficit calórico, parei de emagrecer, a verdade a pessoa não está em déficit, né? Então se ocorreu ali o efeito platô, significa que a pessoa não está em déficit. Então a gente tem aí inúmeros fatores, tem vídeos aí no canal, pessoal, para vocês assistirem que destrincham muito bem o motivo pelo qual foi atingido esse platô e as defesas do organismo contra o contínuo, né, do emagrecimento e por que essa pessoa não está mais em déficit, né? As pessoas que contam as calorias, que acham que contam as calorias olhando rótulos ou etc, ou procurando a quantidade calórica de alimentos na internet, é muito difícil, né? E muito provavelmente essas pessoas não sabem contar calorias, né? Então a gente tem muitos e muitos rótulos incorretos, né? Com muita diferença aí na quantidade de calorias, de carboidratos, outras coisas também, nomes diferentes para o açúcar nos rótulos, né? Então o pessoal escreve lá na embalagem sem açúcar, mas atrás tem outros nomes, entre aspas, mascarados do açúcar, né? Isso aí acaba atrapalhando também. E as pessoas que falam que comem pouco não sabem por que engorda, é aquele velho problema, né, pessoal?
acha que o volume de alimento é o que determina a quantidade calórica e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O conceito de densidade energética não tem nada a ver com o volume nem com o peso dos alimentos, tá? Então, muito provavelmente, as pessoas acabam comendo, né? Aqui eu coloco alguns exemplos rápidos para vocês entenderem, né? Por exemplo, um prato de comida bem cheião tem por volta aí 350, no máximo 400 calorias, né? E 90 graminhas de chocolate aí tem quase 500 calorias. Então, a diferença de quantidade é enorme. Então, por isso, às vezes, as pessoas confundem isso. E o aplicativo que conta calorias, né? Só para a gente introduzir o assunto, que os usuários desses aplicativos, eles relatam mais distúrbios alimentares do que os não usuários. Então a gente tem aí essa área do conhecimento falando sobre os aplicativos quando a gente entra no comportamento alimentar, né? Então tem pessoas que acabam relatando, né, que o aplicativo contribui para sintoma de transtorno alimentar, né, preocupação alimentar excessiva, né, agora nós estamos vivendo aí um culto à estética, magreza e etc, né, então todo mundo postando aí corpo no Instagram, né, se você não tem um corpo tal, né, muitos profissionais da área da saúde sendo julgados pelo corpo que apresentam, né, então a maioria dos usuários de aplicativos relatou usar o aplicativo por motivo de controle de peso, né? Basicamente é isso a propaganda para que você instale e faça o uso desses aplicativos. Eu uso o aplicativo que conta calorias, isso me ajuda a rastrear calorias que eu ingiro. Então olha só, a percepção dos indivíduos que utilizam o aplicativo prejudica o padrão alimentar percebido, né? Então eu já mostrei para vocês em alguns vídeos passados que a percepção, né, de quanto se come, a percepção do quanto você procura alimentos diferentes, né? E uma das coisas mais importantes que eu sempre falo, tanto para os meus alunos quanto para os pacientes, é tomar cuidado, fazer um tratamento completo, utilizar uma equipe multidisciplinar. Então ali a gente utiliza ali talvez um fármaco, né, indicando o endocrinologista, fazendo a terapia cognitiva, né, trazendo ali um psicólogo para auxiliar. Existem diversas ferramentas importantíssimas, né, auxiliando nesse sentido. Eu acho que isso é extremamente interessante para a gente auxiliar com relação a todas essas questões no controle do peso, ok? Então, pessoal, não é que o aplicativo de contagem de calorias é de todo mal, tá? Mas ele, acredito eu, que deveria ser explicado com maiores detalhes para quem o utiliza. Eu acredito que os desenvolvedores não o fizeram de uma maneira adequada, porque nós temos aí a literatura fazendo então esse levantamento com esses indivíduos, né? Pesquisa sobre experiências pessoais, e nesse sentido a gente vê que nem todo mundo consegue se utilizar dessa ferramenta, tá? Então sempre devemos tomar cuidado, entender um pouquinho a fundo como esse aplicativo foi montado, porque a gente sabe que isso pode trazer um prejuízo para algumas pessoas, né? Então, como sempre, né, a gente sempre deve ao máximo visar a individualidade, tá? A gente sempre fala, né, o depende, não é para todo mundo, e existe um motivo para isso, né? Nem todo mundo tem a mesma rotina, o mesmo padrão de vida, e os aplicativos, né, têm esses vieses que eu apresentei para vocês aí, que deve ser levado em consideração também. Beleza, galera? Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até o final desse vídeo. Não se esqueçam, né, de se inscrever no canal, ativar as notificações, curte o vídeo para me ajudar aí na divulgação, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e nos vemos na próxima.